Santo Deus, muito obrigado, Pai. Lembramos agora no que cantamos que o Senhor nos fez nascer de novo. E clamamos a Ti que o Senhor nos faça ver o que o Senhor fez em nós. A Tua palavra sempre está nos orientando, nos alertando sobre quem somos. E quem somos nós para dizer quem somos? Só o Senhor, que é o nosso Criador e Salvador, pode dizer algo sobre nós. E o Senhor revela em Tua palavra que uma vez confiando em Cristo, somos livres do domínio do pecado, somos novas criaturas. Nos faz ver como somos. É o que clamamos a Ti. Pedimos por esse momento e queremos ler Tua palavra, contemplar a Tua palavra. Passagem difícil, com complicações, mas que não venhamos a nos perder nos detalhes e perder o elemento central, mais importante. Abençoa-nos nesse momento, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, Apocalipse capítulo 11. Faz um tempo que a gente não fala de Apocalipse aqui, né? Porque teve a semana passada Daniel, e depois das 77 de Daniel, algumas pessoas ficaram meio desorientado com 77 de Daniel. E eu vou daqui a pouco explicar porque tudo falar das 70 semanas, os 77 de Daniel. Mas eu quero dar uma paradinha aqui, dar uma respirada, fazer uma breve recapitulação para você não entrar no capítulo meio perdido ou desorientado. Então a gente está lendo o livro de Apocalipse. João teve uma visão de Jesus no capítulo 1. Essa visão termina no final do capítulo 3. Ele tem a visão do Cristo glorificado. Então ele tem uma visão de Cristo enviando cartas aos anjos, guardiões de cada igreja. Ele recebe então essa revelação. Parou, ele tem uma nova revelação do Senhor no capítulo 4. Ele é chamado a subir para as regiões celestiais. Então na primeira visão você tem uns sete igrejas. Agora, essa outra visão você vai ter 7 selos. Ele tem a visão do Cristo glorificado, a visão do trono. Ele tem a visão do livro, que está lacrado com 6 selos. Ele chora por isso. Então, a abertura dos selos, o Cordeiro de Deus toma o livro e abre os selos. A partir da abertura dos selos começa, então, a série de julgamentos, juízos de Deus sobre a terra. E aí há um interlúdio entre o 6º selo e o 7º selo. Esse interlúdio é o quê? É uma parada, é um intervalo para que o autor mostre como é que a igreja estará naquele período em que Deus estará derramando a sua ira, seu juízo sobre a terra. E aí nós aprendemos ali que Deus vai guardar o seu povo, vai guardar, selando o seu povo, guardando não de problemas de sofrimento físico, mas certamente guardando espiritualmente para que eles não abandonem jamais a fé e continuem como verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo aqui na terra. Continua então o 7º selo, e aí vem as 7 trombetas. Tocam-se 6 trombetas, para de novo, um novo interlúdio, um novo intervalo, onde o autor focaliza também no povo de Deus. Então são juízos de Deus sobre a terra, ou usando a palavra do próprio João aqui em Apocalipse, juízo de Deus sobre os que habitam sobre a terra, e a ideia é que são pessoas ligadas a essa terra, pessoas que só pensam nessa terra, pessoas que não estão ligadas com as coisas celestiais, pessoas que vivem somente para cá, só pensam no aqui e no agora. Juízo vem, e aí dá uma parada para saber, e o povo de Deus? Ele fala no capítulo 10, ele tem uma visão de um livrinho, nós sabemos que esse livro é o livro do capítulo 5, que a gente já viu, e aí há um comando de profetizar, de ensinar. A ideia é, a igreja do Senhor Jesus tem que continuar profetizando, proclamando nesse período de juízo. E a temática continua no capítulo 11. Aqui nós somos apresentados, os primeiros 2 versículos, a uma cena muito interessante, que é a cena da medição do templo. Ok? Vamos lá então ver os 2 primeiros versículos. Deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vá e meça o templo de Deus, e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Vamos parar aí. Então tem a ideia de medir. Quando você lê essa passagem, se você já tem uma certa
intimidade com a palavra de Deus, você vai fazer uma associação direta com algumas passagens do Antigo Testamento. Passagens, por exemplo, como de Ezequiel, onde ele mede o templo. Passagem de Zacarias, quando ele é ordenado a medir Jerusalém, para proteger Jerusalém. Então, a ideia de medida nas Escrituras é a ideia de separar alguma coisa para algum ato de Deus. Quando Deus diz, mede Jerusalém, a ideia é, eu vou separar Jerusalém para um ato em relação a ela. Pode ser um ato de proteção, ou pode ser um ato de destruição. Nós sabemos aqui pelo contexto que claramente a ideia de medir aqui envolve proteção. Por quê? Ele diz, mede essa parte do templo, mas a parte externa não mede. Porque ela vai ser pisada. Ok? E a grande pergunta que fica aqui é, que templo está na mente de João? Porque nós temos o templo de Salomão, temos o templo escatológico de Ezequiel, no capítulo 40, 43 ali, vai uma descrição gigante do templo escatológico. E nós temos a descrição do templo de Herodes, que é o templo dos dias de Jesus Cristo. Ok? O fato é que nos 3 templos, a parte externa também era a parte dos adoradores do Senhor. Ou seja, pessoas estavam ali. O que eu acredito é que medir o templo, uma parte do templo sendo deixada para ser pisada e uma outra parte sendo preservada, é uma linguagem já que aconteceu no Apocalipse várias vezes. A ideia de que Deus, nesse período de dor e de juízo, ele vai, ao mesmo tempo, preservar o seu povo, mas o seu povo também sofrerá por causa dos ímpios. A gente aprendeu isso. A mensagem que João vai profetizar é uma mensagem que é doce, mas também é uma mensagem amarga. Nós aprendemos que Deus sela o seu povo, protege o seu povo, mas ainda assim o seu povo clama no céu dizendo, até quando, Senhor, vamos morrer, Então nós temos essa mensagem mista nas Escrituras. Deus protege o seu povo, ao mesmo tempo que o seu povo também é entregue aos inimigos do próprio Deus. Então eu acho que esses 2 primeiros versículos dão essa ideia. O templo aqui, para mim, não é o templo literal, mas é uma imagem do próprio povo de Deus. Nós vimos no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 3, nós temos referências claras em que a igreja de Cristo é chamada de o templo de Deus. Ok? Nós não chamamos esse prédio aqui de templo. Alguns ainda chamam, talvez por costume e tudo mais, mas não tem base nenhuma teológica para chamar esse prédio de templo. Esse prédio é um lugar, é uma sala de reunião. Templo somos nós, é a igreja de Jesus Cristo. Então ele está medindo o templo, parte do povo de Deus, protegida, mas também o próprio povo de Deus sofre por isso, é pisoteado pelos pagãos também. Então essa é a primeira figura aqui. Vem então uma que é sinônimo de muita discussão, e eu não vou aqui falar de cada perspectiva sobre quem são essas testemunhas, mas eu creio que está dentro do processo, dentro ainda da mesma visão do templo, que tem a ver com o povo de Deus, dentro do interlúdio. Geralmente, os interlúdios estão relacionados ao povo de Deus. Selos, para um pouquinho, fala do povo de Deus. Trombetas, para um pouquinho, fala do povo de Deus. Continuando. Ele diz assim, versículo 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1.260 dias, vestida de pano de saco. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Primeiro, nós temos uma referência ao mesmo tempo aqui, não é isso? A cidade será, aliás, versículo 2. Eles pisarão a cidade santa durante quanto tempo? 42 meses, que é 3 anos e meio, ou 1.260 dias. E nós estudamos semana passada, não sei se alguém aprendeu alguma coisa, mas aprendeu pelo menos uma coisa, que esses números não são literais. Ok? E baseado principalmente no próximo capítulo que nós veremos, capítulo 12, a gente vai ver que o capítulo 12 mostra que a mulher que simboliza o povo de Deus será protegida durante esse mesmo período. Então, o mesmo período em que o povo de Deus é protegido, é um período também em que o povo de Deus é pisoteado. É a mistura. Ok? Leia o sermão de Jesus. E vão vir perseguição, e terremoto, e e ele diz, e o evangelho do reino vai para todos os confins, e o evangelho será pregado em toda a terra.
Como assim? É isso mesmo. Enquanto somos perseguidos, o evangelho triunfa. Ninguém deixa de testemunhar. Deus nos protege e nos mantém testemunhas dele. O templo é medido, uma parte protegida, outra parte colocada para ser pisoteada. A ideia é Deus protege e Deus também expõe. No mesmo período aqui, ó. E agora vem duas testemunhas. Que testemunhas são essas? Bem, alguns, por causa do que elas fazem, querem associar algumas figuras do Antigo Testamento, achando que algumas figuras do Antigo Testamento voltarão nesse período que alguns chamam de grande tribulação, né? E acham que vai surgir, então, duas pessoas, duas figuras. Alguns acham que é Moisés e Elias, outros acham que é Enoque e Elias, e fica aquela discussão. Alguns acham que são duas pessoas diferentes, só que vêm no mesmo espírito de Elias e de Moisés. Muito bem. Eu tenho razões para crer que essas testemunhas, elas têm um caráter mais comunitário do que individual. Algumas notas aqui com respeito a elas. Primeiro, antes de qualquer coisa, é importante observar que existe um elemento corporativo nessas duas testemunhas. Primeira observação está no versículo 8. Vamos pular, a gente já fez a leitura, né? Tem aqui. Na minha versão tem: os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. É assim que tem na sua, né? Os seus cadáveres. Tanto aqui como no versículo 9, você tem uma referência aos cadáveres. Versículo 8, cadáveres. Versículo 9, cadáveres. Só que na língua original não está no plural, está no singular. É o cadáver delas. Literalmente no grego está o cadáver delas. Outro elemento interessante está no versículo 5, quando diz assim, ó: se alguém quiser causar-lhe dano, da boca deles. Também é uma ideia de unidade. É uma boca e a boca é deles. É uma boca só para os dois, é um cadáver só. Então isso dá uma ideia de comunitária, de uma visão mais corporativa das testemunhas. Segunda observação interessante. Há um caráter mundial nessas testemunhas. Quando você assiste aqueles filmes escatológicos, tipo Deixados para Trás, inclusive eu fui essa semana alugar um filme, o último do Hobbit, né? Aí tinha lá, aí eu falei, aí tem esse aqui, ó, o Apocalipse, que é com Nicolas Cage, né? E é baseado no romance Deixados para Trás. Eu não sei como é que eles fazem, mas geralmente as testemunhas, todo mundo vê que elas morreram porque a televisão está fazendo cobertura total lá em Jerusalém. Beleza, mas eu fico pensando, e o pessoal que está lendo no Apocalipse naqueles dias? Como é que eles iam saber disso? É um tipo de... Não deixa de ser um tipo de presunção nossa achar que é desse jeito, porque nos meus dias funciona assim. Mas você tem que ler o texto pensando como é que os leitores do primeiro século iam entender que essas duas testemunhas iriam ser testemunhadas pelo mundo inteiro. Então, há um elemento mundial ligado a essas duas testemunhas. Todo mundo sabe que elas morrem, todo mundo festeja a morte delas. Então você vê claramente que eu estou caminhando para um lado mais de corporativo do que individual, pensar em duas pessoas. E a pergunta que fica é: por que duas pessoas, pastor? O número 2, inclusive a gente leu hoje, né, em Mateus capítulo 18, quando você tiver um problema com alguém, você faz o quê? Você procura esse alguém sozinho. Se não tiver resolvida a questão, você chama uma testemunha, porque a palavra de duas pessoas já está resolvida. E a palavra de duas testemunhas está ligada à ideia de comprovar a culpa de alguém. Você só comprova a culpa de alguém se você tiver, no mínimo, duas testemunhas. Então, o número 2 pode ser um número simbólico do tipo de mensagem que essas testemunhas estão trazendo. É uma mensagem de culpa ao povo. Eles estão vestindo o quê? Pano de saco e cinza, que era um tipo de postura que os profetas tinham para mostrar às pessoas, chamar as pessoas ao arrependimento e mostrar a elas as suas culpas. Então, para mim, essas duas testemunhas são símbolo do povo de Deus que prega durante esse período e que também morre por causa da pregação. São duas porque é uma mensagem de culpa e é corporativo. Então, eu não penso aqui em dois indivíduos, apesar de que você pode entender que são dois indivíduos, mas, na verdade, eu entendo que aqui você tem uma simbologia do próprio povo de Deus. O povo de Deus, então, é simbolizado de várias formas aqui nos interlúdios. 144 mil, uma grande multidão, e agora, duas testemunhas.
um templo. Tudo isso são figuras do povo de Deus durante o período em que Deus vai derramar o seu juízo sobre a terra, abrindo selos, tocando trombetas e derramando as suas taças. A pergunta que alguns poderiam fazer é: como está o povo de Deus nesse período todo? Sofrendo, mas ainda assim testemunhando, porque foram selados, foram medidos, foram guardados, porque são testemunhas de Deus. Deus os guarda e os mantém sempre pregando a palavra do Senhor, mesmo que tenha muita perseguição, o evangelho vai ser pregado no mundo todo. Porque as duas testemunhas revelam claramente o caráter da igreja. É interessante, quando você lê o livro de Apocalipse, você percebe que esse é um elemento de grande importância no livro de Apocalipse para a igreja. A igreja são pessoas que testemunham de Jesus. Testemunham ao ponto de morrer por Jesus. Esse é o caráter da igreja. E o que essas pessoas estão fazendo é simbolizando a igreja. E se é realmente um símbolo da igreja, um símbolo do povo de Deus, olha como é interessante. Isso revela para a gente também um pouco do caráter da mensagem da igreja. Qual é a mensagem da igreja? É a mensagem de um profeta que veste pano de saco e cinza. É uma mensagem que mostra para as pessoas a culpa delas, para que elas venham a se arrepender dos seus pecados e testemunham de Jesus. Vamos continuar lendo aí. Então, o tempo, observa como o tempo que elas pregam é o tempo, quando chegarmos lá no capítulo 12, novamente a igreja será simbolizada por outra coisa. Aqui são duas testemunhas. Aqui é o templo. Em capítulo 12 é uma mulher e ela é guardada. Por quanto tempo? 3 anos e meio. Eles pregam durante quanto tempo? 3 anos e meio. E o povo de Deus sofre com a besta durante quanto tempo? 3 anos e meio. Essa mista de que nesse período de dor, que não é 3 anos e meio literais, ninguém sabe quanto tempo é isso, mas a ideia de que é um tempo curto em que Deus permite que esses inimigos do próprio povo de Deus vão contra ele, e ainda assim Deus os guarda nesse período. Se alguém quiser causar-lhe dano, a boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. Eu penso aqui que são figuras claramente da sua mensagem profética, focalizando a ideia de fogo como poder, acusando essas pessoas, assim como sai da boca de Jesus Cristo uma espada, e você sabe que em Apocalipse sai uma boca, e ninguém vai esperar que Jesus Cristo venha. No capítulo 19 diz que ele vem, ele vai abrir a boca, vai sair uma espada da boca dele, e eu acho que ninguém que tem um bom senso aqui, lendo a literatura apocalíptica, vai dizer que vai chegar e vai ver Jesus vindo realmente num cavalo, com a boca aberta, saindo uma espada de dentro. Ninguém. Então aqui é a mesma coisa. Aqui não é uma pessoa que vai abrir a boca e vai sair fogo, mas é a sua mensagem é que é assim. É nesse sentido que a nossa mensagem tem que, como igreja, tem que ser uma mensagem de acusação, de chamado ao arrependimento. Então nota como é interessante quando você vê, se a minha interpretação estiver correta, disso aqui, eu estarei dizendo para você como é que você entende a natureza da pregação da igreja. É como alguém que abre a boca e sai fogo de dentro da boca. Aí você olha para alguns pregadores, né? Parece que sai rosas da boca dele. Né? Perfume. Porque a pregação deles é só para, né? Coisinha boa, tá todo mundo bem. Amém, irmão? Vitória, né? Porque da boca dele fogo não sai de jeito nenhum. Mas aqueles que simbolizam a igreja de Jesus, que falam a mensagem de Cristo, são comparados a essa leitura aqui. Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, têm o poder para transformar a água em sangue, ou seja, quantas pragas eles quiserem, no final vai dizer. A gente sabe que, durante o período em que Deus derramar o seu juízo sobre a terra, e há muita discussão se isso já começou ou não, eu não quero entrar nessa discussão com vocês, mas alguns entendem que isso está relacionado àquela passagem em que nós encontramos as orações dos santos chegando no céu e Deus derramando a sua ira como resposta das suas orações. Essa é a ideia. O seu povo, o povo de Deus vai permanecer firme, porque Deus vai livrar o seu povo de várias formas. A figura do capítulo 12 é muito interessante. O diabo vai atrás da mulher, cria-se asas da mulher. Ele joga água, abre-se a terra. E são figuras, são imagens grotescas, para a gente ter uma ideia
o que o povo de Deus passa e como Deus o guarda. Continuando. Versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta, e aqui começa a referência à besta, ela vai ser desenvolvida no capítulo 13, melhor. Tudo indica que o uso do artigo aqui, a besta, dá essa ideia de que o povo já sabia de quem se tratava. A palavra besta, que na verdade quer dizer a fera. Toda versão diz besta. É isso, mas pense na besta como uma figura de uma fera, de um monstro. Essa seria uma outra tradução também. E o monstro, a fera, que vem do abismo, a gente já viu o abismo. O abismo é de onde vêm os demônios. Que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, novamente a ideia do 3 quebrado, né? Gente de todos os povos, tribos, línguas, nações, contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. A ideia aqui é, diante da morte das testemunhas, que é os mártires do Senhor, o mundo, ao invés de lamentar a morte, toma a morte do povo de Deus como alegria. E eles até vão fazer uma festa em relação a isso. Eles não permitem que os corpos sejam sepultados. Isso parece estranho para nós, mas a figura antiga, quando você lê os relatos antigos, de Jezabel e outras pessoas que foram punidas com a morte e deixaram seus corpos expostos. Imagine, e até hoje isso seria gritante para nós, passar numa praça e ter um corpo de alguém morto lá durante 2 dias, porque ninguém pode mexer. Antes, muito pelo contrário, testemunhar aquele corpo se desfazer diante das pessoas. Isso era uma prova de desprezo e de recado. Nós não consideramos essas pessoas. Nós temos um desprezo por ela. Hoje você passa nas estradas, né? Se alguém é atropelado, você não vai ter nenhum corpo lá. Mas se for um cachorro, você vê, né? O cachorro lá dá a ideia de como você considera aquele ser, pelo menos. Essa é a ideia. Qual é a reação do povo em relação a essas testemunhas? É de alegria. Esse povo não ama as testemunhas. Esse povo não ama, o mundo não ama o povo de Deus. Acorde para isso. O mundo vai nos odiar porque odiou antes ao nosso Senhor. O mundo, quando aplaude a igreja, desconfie da igreja e do mundo. Porque alguém está mentindo aí. Porque o mundo, em relação ao povo de Deus, aplaude a sua morte. Se alegra com a sua desgraça. Essa é a ideia. A cidade que ele chama figuradamente de Sodoma e Egito são referências claras a esses 2 lugares, que um é marcado pela rebelião, que é o caso de Sodoma, e um marcado pela escravidão do povo de Deus. Cidades que foram marcadas pela perseguição ao povo de Deus, inclusive no caso de Ló, né, marcada pela imoralidade, pela rebelião, no caso de Sodoma, e o Egito, porque escravizou o povo de Deus durante muito tempo. E alguns intérpretes têm dito, que cidade é essa? Ele vai dizer, não é nem uma cidade, nem outra cidade, senão qualquer cidade que se adeque, a ideia de um mundo que se adequa a Jerusalém. Jerusalém foi a cidade que Jesus morreu. E assim como ele foi rejeitado, nós também seremos rejeitados. E o mundo vai copiar Jerusalém. O mundo vai ser uma grande Jerusalém que vai querer matar os discípulos de Jesus, como assim mataram o seu Senhor. A cidade aqui, como Sodoma e Gomorra, é o povo que é contra o povo de Deus e luta contra ele, assim como lutaram contra Cristo. Ou você acha que saindo de Jerusalém a coisa vai mudar? Aqui fora continua a perseguição do mesmo jeito. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros. Claro, ele está tendo uma visão aqui, né? Pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Quem são os que habitam na terra? A gente já falou várias vezes sobre essa terminologia que aparece muito em Apocalipse. E olha,
quando você estuda o livro de Apocalipse, você vai encontrar várias divergências entre os teólogos. Mas uma coisa que esses caras não discordam é quem são esses que habitam sobre a terra. Todo mundo entende que é uma terminologia técnica do livro para determinar pessoas que não amam ao Senhor, que não se rendem a Cristo, ou seja, o povo condenado. E eles são chamados de da terra, habitam na terra, porque amam as coisas aqui da terra. E pessoas que amam as coisas da terra, como é que elas reagem à pregação das testemunhas? Elas não gostam. Diz aqui, né? Ó, eles foram atormentados pela igreja. A igreja atormenta pessoas. Essa semana o cara botou um vídeo na internet de um Zé Mané queimando a Bíblia. Um cara queimando a Bíblia, né? É absurdo, tal. Por que ele queimou? Por que ele não queimou outro livro? Por que ele queimou a Bíblia? Porque a mensagem da Bíblia atormenta as pessoas. Mexe com as pessoas. Quem não ama o Senhor, a mensagem da Bíblia é atormentadora. E eles não gostam da mensagem. Mas, depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que viram. Quem viu? O mundo todo, né? Então eles ouviram a forte voz dos céus que disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. E aí você tem aqui a expressão ligada à nuvem, numa nuvem. A nuvem está sempre ligada no livro de Apocalipse, aqui, aliás, no livro de Apocalipse, em outros livros, como 1 Tessalonicenses, a manifestação da volta de Jesus. Então o que eu entendo aqui é, nós temos aqui a figura do que alguns chamam de arrebatamento. Eu acredito no arrebatamento pós-tribulacional, ou seja, a turma passou por uma peia grande, agora a gente vai subir. Ser ressurreto. Subindo, as pessoas vão testemunhar. E é interessante. Qual é a reação dessas pessoas aqui, de algumas pessoas aqui? Ó? Naquela mesma hora, houve forte terremoto. Então, 2 elementos para mim que são importantes aqui, que me lembram a volta de Jesus. Primeiro, a nuvem. Segundo, o terremoto. A palavra terremoto aparece algumas vezes no livro de Apocalipse. Eu até anotei aqui os lugares. Capítulo 6, capítulo 11 aqui e capítulo 16. Em todas as vezes é uma referência ao terremoto que antecede aquilo que a teologia chama de escatom, ou seja, a consumação, a vinda de Jesus Cristo. Então, o terremoto, a presença do terremoto e a presença também da nuvem me faz pensar que aqui é uma referência à volta de Jesus. Jesus está vindo e ele vai levantar então os seus da morte, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele eleva os seus. E o que acontece com a vinda dele é que alguns vão testemunhar a volta dele. E Zacarias vai dizer para a gente que quando os judeus olharem para a volta de Jesus, vão dizer, vão lamentar, vão se arrepender, porque vão reconhecer que foi aquele que eles o traspassaram. Olha, serve, naquela mesma hora houve grande terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram, só olha o 7 aparecendo de novo aqui, né? Mortos no terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. Aqui, ó. E os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Algumas pessoas acreditam que essas pessoas que testemunharam a volta de Jesus e estão dando glória a Deus agora, não são salvas. São somente pessoas que, diante da grandiosidade da manifestação de Jesus Cristo, elas deram glória a Deus, como todo mundo vai ter que reconhecer a glória de Deus um dia. Como quem aperta no pescoço do outro e diz: você vai agora dizer que eu sou mais forte do que você? E o cara diz: você é mais forte do que eu, né? Está dizendo porque eu estou apertando, não é porque vem do coração. Alguns acham que isso é o que está acontecendo aqui. As pessoas vão testemunhar e vão então dar glória a Deus, não porque isso vem dos seus corações, é porque não tem como fazer uma outra coisa. Todo joelho se dobrará. Nem todo mundo é salvo, mas todo mundo vai um dia dizer: Ele é o Senhor. Eu acredito que aqui nós temos uma referência à salvação dessas pessoas. E se existe um grupo que vai ser salvo na volta de Jesus, o que eu entendo é o grupo dos judeus.
Eu não posso entrar num tópico aqui específico com vocês, mas quando eu leio Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, o que eu entendo é que Deus tem um projeto para os judeus e eles vão se converter quando Jesus se manifestar. Todo Israel será salvo, é o que diz lá em Romanos capítulo 11. Depois você pode ler capítulo 11 e eu entendo que Deus sim ainda tem um plano para o povo de Israel. É só você ler o capítulo 9, quando Paulo pergunta, e aí a palavra de Deus falhou? Cadê o judeu que ninguém se converteu? Paulo vai dizer, não se converteu porque Deus predestinou os dele. A explicação bíblica para nem todo judeu se converter é a eleição e a predestinação de Deus. Segundo, o povo é culpado, porque em todo lugar foi pregado. Eles que não quiseram. Segunda explicação, porque o povo judeu não se converteu. Porque o povo não quis. Mas aí vem a pergunta, por acaso Deus deixou o povo judeu de lado? A resposta de Paulo é, de forma alguma. Eles tropeçaram, mas não caíram definitivamente. Deus ainda vai voltar a lidar com esse povo. E eu creio, pelo versículo 20 e pouco, não lembro agora o versículo lá do capítulo 11, quando Jesus se manifestar de Sião, à sua volta, Zacarias vai dizer, né? Eles vão contemplar a Jesus e vão reconhecer, nós o matamos. E vão se converter ao Senhor. É isso que eu acredito desse texto. Dê glória ao Senhor dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve, e nosso próximo encontro nós queremos contemplar então a sétima trombeta. Vamos aqui a algumas aplicações, meus irmãos. Primeira aplicação, Deus entregou o seu povo ao sofrimento, porém, ao mesmo tempo, nos garantiu sua proteção. A pergunta que a gente poderia fazer é como Deus nos protege. A Bíblia coloca no livro de Apocalipse, de forma simbólica, Deus nos cela, Deus mede o seu povo, né? São várias formas que Deus nos dá de nos proteger, simbolicamente no livro de Apocalipse. Ele nos manda para o deserto como uma mulher com asas. Ele abre um buraco sobre nós. Tudo isso é simbólico, é símbolo da proteção de Deus. Mas a pergunta que você pode fazer, pastor, pode me ajudar a saber como é que Deus não me protege? A ação protetora de Deus é variada, irmão. A presença do Espírito, a ceia do Senhor, a vida em comunidade, as advertências, a palavra dele, a oração, tudo isso são meios que Deus nos dá de nos manter sempre focados nele, nos protegendo. Mas uma delas eu queria destacar hoje, é nos alimentando com suas promessas. Assim Deus nos protege. A Bíblia fala no livro de Hebreus, e fala do pecado como alguém que engana a gente. Como é que o pecado engana a gente? O pecado engana a gente com promessas falsas. Deus, então, nos dá suas promessas eternas, maravilhosas. Como Deus nos protege? Deus nos protege com suas promessas. Deus nos protege lembrando do que Ele fez. Mas eu quero dar ênfase hoje, é como Deus nos protege diante daquilo que Ele ainda fará. O pecado está sempre prometendo alguma coisa para a gente, não é? Venha, que vai ser prazeroso para você. Não tem como comparar o prazer que eu tenho a te dar. Até que você tem que fazer, como o John Piper diz, coloca fogo contra fogo. O fogo da promessa do pecado contra o fogo da promessa de Deus. Toda vez que caímos em pecado é porque acreditamos na promessa do pecado. E o pecado vai prometer para você coisas legais, fantásticas. Quem usa droga, o pessoal às vezes diz assim, vamos fazer a campanha, a droga faz mal, a droga não sei o que, é verdade. Mas também ninguém pode negar que a droga dá algum tipo de prazer, porque senão não mobilizava bilhões de dólares nesse mundo. Qual é a economia que mais mexe dinheiro? É droga. Então deve ter alguma coisa interessante ali, né? Deve ter alguma coisa que a pessoa, poxa, deve ser uma coisa legal que tem ali. Mas a questão é, o que ela está prometendo? E o que Deus promete? Você está trocando um grande banquete por lixo. O pecado sempre vai nos dar a oferecer prazeres. Claro que vai oferecer prazeres. Ele não vai chegar para você e dizer assim, tome disso, faça isso, que vai dar tudo certo na sua vida. O pecado sempre está pensando no agora, no daqui a um mês, daqui a um ano, enquanto que as promessas de Deus estão pensando na eternidade. Deus nos protege.
Quando o diabo vem sobre o seu povo como um dragão, sobre uma mulher, ele abre as costas dela, criando asas para fugir do dragão. Deus nos protege medindo o seu povo, dizendo, eu vou proteger esse povo. Como? Ele nos dá promessas. Se agarre com as promessas de Deus, porque o mundo vai te dar muitas. Eu acho que se você fosse um pouco sincero, um pouco mais até frio, eu diria, mais analítico da vida, você diria, como a vida me promete coisas mentirosas. Hoje é Dia das Mães, eu estava ouvindo um rádio de uma religião aí, aquela rádio aqui, aí o cara não pregava a palavra de Deus, era só conversa. Ele disse, mãe é a palavra mais linda que Deus criou. Mentira. Para que dizer isso? Para que, né? Encher. É mentira. As pessoas ficam, é verdade. Não é verdade. Você liga a televisão, tem um cara falando mentira todo tempo. Você liga a rádio, tem um cara com a Bíblia na mão falando mentira, prometendo mentiras para você. Agarre-se com as promessas do próprio Deus. O pecado vai sempre te prometer coisas. Vai querer te colocar lá em cima, onde você não pode estar. O seu nome não é o nome mais lindo do mundo. O nome mais lindo do mundo é o nome de Deus. A não ser que você queira ser Deus. Isso é mentira. O mundo, o pecado, está sempre enchendo a gente de promessas mentirosas. Vem. A pornografia está dizendo, vem, eu vou te dar prazer. Sensações que você sabe que vai ser bom, eu vou te dar. Escuta a promessa de Deus. Bota fogo contra fogo. É assim que Deus nos promete. É assim que Ele nos dá asas. É assim que Ele abre o chão e a água que o diabo joga para nós é completamente vazada. Quando eu olho para as promessas do Senhor, ao invés de olhar para as promessas que o pecado está fazendo. O pecado está te enchendo de ansiedade, de dúvidas. As promessas do Senhor nos enchem de certeza, de firmeza e alimentam nossos corações. Segunda aplicação. O mundo despreza a igreja. Quando o mundo elogia a igreja, quando o mundo elogia a igreja, não é como igreja. Até falei um pouquinho hoje. Quando o mundo diz, a igreja é muito importante, a igreja, eles não estão pensando em igreja. Eles estão pensando na igreja como uma instituição social, que tira pessoas do crime. Mas ele não está pensando em igreja como a testemunha do evangelho de Jesus. O mundo não ama a igreja. O mundo ri da desgraça da igreja. Escuta bem essa é a visão apocalíptica que João quer te dar. Aquilo que parece ser tão bom, na verdade, João está dizendo, abre os olhos, porque essas pessoas que você acha que amam a obra de Deus, na verdade, veja apocalipticamente, elas riem quando a igreja morre. Muitos em busca de aplausos no mundo, muitos crentes, buscam justificar a igreja, transformando a igreja em qualquer outra coisa, senão aquela que deveria dar o testemunho de Jesus. Então, um tempo desse tinha um cara aqui, aí falou, pastor, por que você não faz isso aqui na igreja? Por que você não faz um projeto assim, um projeto colar? Porque eu não preciso. Porque aqui é uma igreja, não é uma ONG. E eu não tenho que justificar a minha igreja com obras sociais, não. Eu não tenho que ir para ter o aplauso das pessoas, e assim, mas vocês não ajudam ninguém. Eu tenho que fazer isso para ser igreja? Eu preciso do aplauso do mundo para ser igreja? O mundo quer ver a igreja morta, irmãos. Eu tenho que testemunhar de Cristo, esse é o papel da gente. Falar de Jesus para as pessoas. Claro que isso implica em ajudar as pessoas, mas eu não tenho que usar isso para justificar a igreja, que é outra coisa. Que tem muita gente que diz assim, a tua igreja faz alguma coisa? A outra, não, minha igreja prega o evangelho. Ah, é só? Tá vendo? Aí você fica meio desnorteado, né? Não, peraí. Pois na minha igreja tem escola, a minha igreja tem corte de cabelo semanal, tem um dentista, tem não sei o quê. Você está querendo dizer o quê? Que pregar o evangelho não é o nosso papel?
que não é o mais importante? Que eu tenho que fazer isso para que o mundo me aceite? Ora, o mundo manda presente um para o outro, enquanto a igreja está morrendo. Eu tenho que ser testemunha de Jesus. Se isso não é o que o povo do mundo quer, problema deles. Eu vou continuar sendo testemunha do Evangelho de Jesus. É isso que é uma igreja. Quarto, precisamos de pregação destemida. A igreja mostra a sua autenticidade não deixando de pregar e de anunciar. Na hora que essa igreja parar de pregar de Jesus, ela deixa de ser igreja, ela deixa de ser candelabro. Não é essa a imagem da igreja, na primeira visão de João? O candelabro, a igreja como testemunha, como a luz do mundo. Quando paramos de testemunhar, paramos de ser igreja. Devemos ser destemidos na pregação da palavra. Essa semana a gente estava lendo com o Natan as Institutas de Calvino, e a parte das Institutas, a primeira parte é a carta de Calvino ao rei Francisco I. E Calvino tenta defender os cristãos, os reformadores, os protestantes, diante das acusações que a Igreja Católica fazia contra os cristãos protestantes daqueles dias. E ele vai argumentando de forma brilhante, porque tudo que aquele homem faz é brilhante, fez é brilhante. E em determinado ponto ele vai dizer, eu escrevo ao Senhor esperando amortecer um pouco a ira do Senhor contra nós. Mas se o Senhor continuar assim, a gente vai continuar pregando do mesmo jeito. A gente vai continuar sendo preso, sendo queimado, porque esse é o nosso papel, pregar o Evangelho. Na hora que você deixa de pregar o Evangelho, você não é mais igreja. É um clubinho de galera legal. É o clube do bem. Da galera que não fuma, que não bebe, que não vai para festa, né, que paga os impostos, é tudo do bem. Só que você encontra isso em outras religiões também, tá? Quinto, todo discípulo de Cristo toma a cruz de Cristo. Está disposto a morrer. A cidade / mundo, que é colocada aqui, como Egito, como Sodoma, que matou o Cristo, vai também nos querer matar. Sexto, e último, explicação aqui para as mães. Hoje é dia das mães, né? Na verdade, hoje não é dia das mães, hoje é dia do Senhor, na verdade, né? Mães, o papel da igreja é testemunhar de Jesus. Vocês já ouviram isso hoje, muitas vezes. Vocês são pessoas de grande influência no mundo. É verdade que vocês entregaram essa influência para o mundo. Grande papel das mães influenciar seus filhos está sendo perdido ao longo dos anos, né? Quem cria os filhos não é mais as mães, são os outros que criam. Esse papel você entregou a outras pessoas, infelizmente. Vocês são pessoas muito influentes, deveriam entender dessa forma. O mundo tem dito para vocês que a influência de vocês, e vocês só são importantes quando vocês têm uma carteira assinada. Se tiver carteira assinada, você não é uma mulher, né, virtuosa. Mulher hoje, para ter moral mesmo, tem que ter carteira assinada. Quem não tem carteira assinada, fica até caladinha, é do lar. Do lar quer dizer da família, traduzindo melhor. A mãe que entende o seu papel de influência, eu quero dizer uma coisa para você. Mãe é uma grande formadora de caráter. Formem seus filhos. Coloquem eles na forma do Evangelho para que eles tenham e sejam testemunhas de Jesus. Homens e mulheres que estarão prontos a morrer por Jesus. Você quer saber do sucesso de uma mãe? É saber se levou seu filho a Cristo. E tem uma mãe que eu acho muito exemplar, que é a Mônica, que é a mãe de Agostinho. Eu contei essa história para vocês, vou contar de novo, porque ela é muito bonita e vale a pena. Que é bom, é para ser falado várias vezes. Mônica amava o seu filho, era uma mãe muito piedosa e orava muito por ele. Mas Agostinho se enveredou pelo lado da imoralidade, também entrou numa onda filosófica louca chamada maniqueísmo, ele era um maniqueísta.
Certo dia, a Mônica falou com um pastor, um bispo, na verdade, e disse, olha, eu queria que o senhor falasse com o Agostinho, o senhor era maniqueísta também, o senhor pode falar com ele, argumentar com ele, mostrar que ele está errado. E o bispo estava já agoniado com aquele negócio todo. E ela chorava, clamava para que ele fosse para até Agostinho, porque ela queria ver o filho dela na mesma fé que ela tinha. E o bispo olhou para ela e disse, não se preocupe, Deus não rejeitará um filho de tantas lágrimas. Ela chorava pelo seu filho. Mulher exemplar também. É dito na história, Agostinho testemunha, que o pai dele era um homem muito violento, mais violento que qualquer outro homem da rua lá, da região. Mas ele nunca bateu na mãe dele. Não porque ele não era violento, mas porque a mãe dele sabia lidar com ele, pela sabedoria dela. Ele dizia, Agostinho diz nas confissões, as mulheres dos outros apanham, e minha mãe não apanha. Não porque meu pai não seja violento, porque ele é mais violento do que os outros, mas porque ela sabe lidar. E ela o ganhou para Cristo também. Mãe, forme seu filho uma testemunha de Jesus. Ele pode ser um grande médico, e eu me lembro de grandes homens de Deus testemunhando e falando de como não queriam ter o seu filho milionário, só queriam ter os seus filhos rendidos aos pés de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos as testemunhas de Jesus. O mundo não gosta da gente. Prepare o seu filho para isso. Molde o seu filho no Evangelho, para que ele venha testemunhar de Jesus ao ponto de morrer. Ai, pastor, mas eu não queria que ele morresse. Então, ele é um Deus para você, o seu filho. Você não está sendo bem de ser uma mãe. Uma mãe quer levar o seu filho para Jesus. Faça o possível. Não entregue isso a ninguém. Não entregue isso às outras pessoas. Isso é um papel seu, é um papel do seu marido. Mas como hoje é o dia da mãe, vamos falar com as mães. Testemunho de Cristo. Leve seus filhos a Ele. É a melhor coisa que você pode dar para o seu filho, é levá-lo a ser uma testemunha de Cristo. E se ele morrer por Cristo, isso vai ser um grande privilégio. Morrer por aquele que morreu por ele. A Bíblia diz que aqueles que morreram por Cristo e eram perseguidos por Cristo ficavam alegres pelo privilégio de sofrer por Jesus. Nós somos o povo que o mundo não ama. Nós somos o povo que faz festa porque nós estamos maus. Mas enquanto eles acham que cortando cabeças vão acabar com o cristianismo, diz o antigo Tertuliano, o sangue dos mártires, quem estuda história aqui da igreja, é a semente da igreja. Quando você corta a cabeça de um cristão, aquele sangue vai plantar e vai dar mais 7, mais 10. Porque nós sabemos que somos perseguidos, sabemos que o mundo não gosta da gente. A gente vai testemunhar de Cristo até a morte. Seja a esposa não querendo, seja o esposo não querendo, seja o filho não querendo, seja o pai não querendo, seja o patrão não querendo, seja o vizinho não querendo, seja quem não querendo, nós vamos continuar a testemunhar de Jesus a vida toda. Esse é o nosso papel. A pergunta que você poderia fazer ali no Apocalipse sobre as trombetas era, mas e aí, onde estará o povo de Deus enquanto Deus derrama o seu juízo? A resposta é, o povo de Deus estará testemunhando de Jesus e morrendo por Jesus, guardados por Ele, não porque não serão mortos, mas porque continuarão fiéis ao Senhor. Que nós possamos permanecer guardados em Cristo até lá. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter nos guardado até aqui. Obrigado por ter mantido nossos pés no Teu caminho. Clamamos ao Senhor que o Senhor continue nos guardando. Que não venhamos a tropeçar. Que venhamos a continuar firmes, ó Pai. Guarda essa igreja. Que a luz que ela emana não seja apagada jamais. Que não troquemos o poder do Evangelho por qualquer outra coisa. Que nunca venhamos a questionar
o poder de fogo que a tua palavra tem. Que venhamos também a nos conscientizar de que essa mesma mensagem que traz conversão às pessoas, as incomoda do mesmo jeito. Ajuda-nos a sermos arautos teus, testemunhas do Senhor, testemunhas de Cristo, falando do Senhor a todos os cantos da terra. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de testemunhar de Ti às pessoas. Faz de nós evangelistas, pessoas que realmente estão prontas para explicar a razão da fé, pessoas que estão prontas a mostrar quão faz sentido te servir e te amar. Como é bom ter o Senhor em nossas vidas. Nos faz ser luz e sal nessa terra. Testemunhas que saem fogo de nossas bocas. Que na perseguição o Senhor nos dê asas, cele-nos, nos guardando. Obrigado por nos guardar com a Tua palavra, com a comunhão dos santos. Obrigado por nos guardar com as Suas promessas, com Teu Espírito Santo, com as orações. Obrigado, Senhor, que a Tua lei também nos guarda, a Tua vontade nos guarda. Em Ti. Em nome de Jesus choramos. Amém.